Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa sessão de julgamento do dia 5 de novembro de 2020, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, período da tarde. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Desconcentrei com o barulho. A gente iniciou a discussão a respeito dos itens da pauta 75 a 77 em CAN Engenharia, de relatoria da doutora Letícia. E aí eu vou passar a palavra para a doutora Letícia para a gente dar uma resumida no que ficou decidido para a gente colocar em votação. Diante dos documentos juntados pela recorrente na impugnação, que demonstram que possivelmente ela possa ter, de forma tempestiva, informado a Receita Federal do Brasil a mudança do seu endereço, ou seja, o que decorre no envio incorreto da correspondência no endereço incorreto, sobre a decisão da DRJ, meu voto é para que seja feita diligência para que nos informe acerca dessa situação cadastral, dessas alternâncias de endereço, já que eu tenho apenas um extrato juntado aos autos, mas, na verdade, são 15 páginas, né, olhando bem esse estágio, para que ela complemente esses dados, para que a gente possa retomar o julgamento no momento posterior sobre a tempestividade do recurso. Perfeito. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, então está resolvendo para diligência, para que a unidade preparadora informe o domicílio da época da intimação. Isso. Doutor Wesley. Oi? Oi. Diga. Como vota, doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, dos itens 75 a 77, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora informe o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte na data da intimação da decisão de primeira instância. Eu coloquei aqui entre parênteses 22/6/2009. Então, esses foram os itens 75, 76 e 77. Eu vou seguir aqui um pouco. Eu estava pensando em continuar até esse domínio consultoria, porque são 8 processos, salvo engano, do mesmo contribuinte, porque a gente não vai conseguir esgotar essa pauta da manhã, porque a gente tem alguns processos de TR que são paradigma. Então, eu queria priorizar esses paradigmas logo, e a gente retornaria depois, se sobrasse tempo, para os demais processos de previdência. Pode ser? Porque a gente tem que priorizar os que são paradigma, né? A gente não teve retorno. Tem um pedido de vista também, que eu não me lembro se era de ITR também, que não sei se é ITR ou se é Imposto de Renda Pessoa Física, eu vou checar aqui. Então, aí a gente prioriza esses e aí retoma os demais. Pode ser? Então, esse processo os seguintes aqui, que são do mesmo recorrente, domínio consultoria, são de relatoria também da doutora Letícia, 78 em diante aí.
Bom, eu vou começar pelo primeiro aí, o de final 96, presidente. Eu já informo que os 3 primeiros que estão na pauta são de obrigações principais e o restante de obrigações acessórias. Eu posso começar? Pode. Bom, o nosso primeiro processo de obrigação principal é referente às contribuições patronais e também decorrentes de grau de incidência de incapacidade laborativa, incidentes sobre remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços entre janeiro de 2004 a dezembro de 2004. O relatório fiscal, que eu cito as folhas, então ele está cuidando de alimentação, contribuição referente à alimentação, refeição de funcionários, remuneração de segurados empregados, remuneração de sócios e remuneração de outros contribuintes individuais aqui. Então, o auto de infração, ele está falando que, ao compulsar os documentos da recorrente, verificou o pagamento de alimentações sem adesão ao PAT. Não foi apresentado esses valores e a discriminação desse pagamento pela recorrente. Como não foi discriminado, a fiscalização fez uma aferição indireta referente a essa contribuição de alimentação, refeição. Ela também cita que, inclusive, ela tinha uma convenção, um acordo coletivo para pagar essa refeição. Em relação a essa remuneração de sócio, que não foi declarado em GFIP, a fiscalização viu que tinha, eu vou enfrentar mais adiante, pagamentos realizados aos sócios da empresa, que nunca constaram em GFIPs. Ora em nome de reembolso, ora alguns depósitos bancários, algumas transferências para a conta de sócios, e que não eram contabilizados como lucros. Quanto à remuneração de outros contribuintes individuais, pela análise, foi detectado que houve pagamento para diversas pessoas físicas. Diversas não, algumas pessoas físicas que estão relacionadas aí nessas folhas que eu indiquei. O acórdão falou que, como a recorrente nada aprovou, manteve o lançamento. E o recurso voluntário, primeiro, fala que é nulo o auto de infração, porque não tem uma boa descrição de fatos, nem é motivado. E ele fala que em relação à alimentação, que ela nunca forneceu alimentos para os funcionários. Que, na verdade, ela faz, que é muito comum, né, ela fazer isso como marketing, ela paga almoço para potenciais clientes, que é uma forma de captação de clientes, então que ela sequer poderia apresentar essa documentação, porque ela sempre pagou muitos almoços para potenciais clientes. Que não há identificação da questão da incapacidade laborativa, ela fala que não teve remuneração para contribuintes individuais, e ela refuta esses 2 lançamentos de 2.700 e um de 2.300 aproximadamente, no lançamento contábil dela, que não seria remuneração dos sócios. Bom, eu conheci o recurso, eu afastei a preliminar, porque o relatório fiscal, ele é muito detalhado, inclusive eu citei o acórdão recorrido aqui, que foi descrevendo de forma discriminada cada um dos anexos, dos levantamentos, dos documentos, ou seja, tudo isso para afastar a alegação de nulidade por ausência de motivação do auto de infração. No mérito, ela está negando, ela falou que não forneceu alimentação, que isso é uma despesa da pessoa jurídica. Então, eu citei aqui a motivação do auto de infração, por realmente ser detalhado, falando que a empresa não apresentou os documentos, os pagamentos de refeição, alimentação, que como não foi possível, né, foi feita a aferição com base na instrução normativa, os artigos,
fala que a parcela in natura habitualmente fornecidos por empresas não inscritas ao PAT, ela fala que tem a incidência da parcela in natura. E aí, o que o acórdão recorrido trouxe? De forma muito detida, foi analisado, tem tanto recibo quanto nota fiscal nesse acórdão recorrido. Nesse processo administrativo, os documentos dele estão em anexo, em anexo digital, só que a recorrente, quando ela apresentou a impugnação, ela juntou toda essa documentação novamente. E, de fato, eu tenho, por exemplo, recibos que divergem da alegação dela de que esse pagamento era para clientes, para despesas da empresa. Por exemplo, eu tenho nota fiscal que fala de aquisição de vale-ticket. Eu tenho recibos de restaurante em nome dos funcionários. E o acórdão recorrido vai citando toda essa documentação que eu transcrevi. Então, foi reconhecido o fornecimento efetivo de alimentação aos funcionários e a ausência de adesão ao PAT. Aí, aqui, eu falei que é entendimento consolidado do CARF, que se fosse in natura, não incidiria a contribuição. E como bem observado, eu estou na página 6, pelo acórdão recorrido, os próprios documentos apresentados pela recorrente demonstram o pagamento de alimentação, seja porque os recibos estão no nome de funcionários, enfim, soma-se ao fato de não existir nenhum com o nome de CNPJ ou o nome da empresa, se fosse para pagamento de benefício a terceiros, né, aos clientes. Aí o recibo de folhas 385, por exemplo, fala que auxilia de alimentação, expressamente. As notas fiscais, eu vou citando de forma exemplificativa, indicam tratar-se de aquisição de ticket. O registro às folhas 389 discrimina por nome os valores unitários e totais de refeição para funcionário, só para exemplificar. Sobreleve-se que o recurso voluntário defende a ausência de pagamento de qualquer importância aos funcionários, tratando-se de documentos relativos a pagamentos de refeição, como despesa da pessoa jurídica. Portanto, caso a alimentação fornecida pela recorrente tivesse se efetivado de forma in natura, independeria da adesão ao PAT. Todavia, ao deixar de sustentar a natureza da alimentação fornecida, ela deixou também de me provar que isso é 100% in natura. Inclusive, eu vejo indícios que poderia ser in natura, só que tem nota fiscal, por exemplo, de vale-ticket refeição. Então, com o giro jurisprudencial do CARF, está ou não inscrito no PAT, não se trata de um único ponto controvertido nesse processo, pelo menos na minha análise. Ao refutar esse fornecimento, a recorrente não provou que a alimentação seria in natura. Então, eu afastei, né, e mantive esse lançamento. E falei que teve recusa dessa discriminação, então é correta a aferição da fiscalização, a aferição indireta. Quanto ao lançamento das contribuições decorrentes do grau de incidência, eu também afastei, né, por quanto é fato gerador o pagamento dessas contribuições de SAT e RAT, citei a alíquota variável, o estudo enfrentado no lançamento, e, por fim, quanto à remuneração de contribuinte individual, remuneração de empregados não declarados em GFIP, remuneração dos sócios, como é idêntico uma alegação da outra, eu transcrevi o acórdão recorrido, porque ela, de forma muito específica que me satisfez, assim, na minha fundamentação, ela, por exemplo, falou que o lançamento contábil dessa conta referente à nota fiscal, falando que não era pagamento, era, por exemplo, pagamento de despesa com informática, só que está no nome de uma pessoa física. Na mesma forma, esse lançamento que está, as folhas 20,
que foi também em nome de uma pessoa física, né, que seria um pagamento referente a treinamento operacional, mas está no nome da Simone Bray. Em relação aos sócios, foi identificada a transferência desses dois valores, só que, conforme foi identificado, se trataria de remuneração, porque eu tenho prova de uma transferência sem justificativa, que seria uma distribuição de lucros, por exemplo. Então, eu rejeitei a preliminar e neguei provimento ao recurso. Ok. Esse resultado aplica aos 3 primeiros, né? Vai aplicar, mas eu vou ler de forma bem sintética, é melhor ser individual, presidente. Tá bom. Então, para o item 78, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Doutor João. Doutora Letícia, parabéns pelo voto. Eu acompanho integralmente, sobretudo porque está claro que está provado que não está provado que a alimentação era in natura, que então afasta a isenção da inscrição no PAC. Doutor Wesley. Aquele processo da parte da manhã a gente votou? Sim. Foi para diligência. Ah, tá. Chega na quinta e já começa a ficar meio fora. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 78, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 79. O item 79 já é as contribuições da parte de segurados, né, que eu transcrevi o que é a alimentação, porque ela é incidente com tudo que eu disse. Aí fala também da remuneração dos segurados empregados, remuneração de sócios e de outros contribuintes individuais. Então, eu afastei a nulidade e identifiquei também por que aqui era votar diferente uma única questão em relação à remuneração dos segurados, né? Está na página 7, né, depois que eu falo toda essa questão da alimentação. Porque ela fala que, em relação ao contribuinte individual não declarado, desses 2 lançamentos aqui, e que eu também transcrevi a questão do acórdão recorrido, porque o acórdão recorrido esclarece muito bem nessa tabela aonde esse lançamento, por que ele é irregular e por que ele decorreu no pagamento de remuneração aos sócios. Ela tinha falado que um dos pagamentos já teria recolhido no limite de 11%. No entanto, a impugnante esqueceu-se de observar que o senhor Walter Bray já está relacionado em todas as competências, né, devidas, não sendo razoável que a mesma pessoa física receba 2 pagamentos da autuada em contextos distintos, uma catalogada como contribuinte individual e outra como honorários contábeis, porque houve um recibo para ele a esse título. Foi essa única diferença do outro recurso, que eu me reportei ao acórdão recorrido, e, com base nisso, eu também neguei provimento a esse recurso da parte dos segurados. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 79, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Item 80, doutora Letícia. O item 80 também vai ser inexorável o resultado do julgamento. Ele fala da incidência desses fatos geradores em contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, né? Então, ela fala da alimentação, refeição, que nós julgamos, e da remuneração de segurados empregados, que também nós já julgamos de forma pretérita. Então, eu neguei provimento ao recurso. Ok. Doutor João. Acompanho também. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 80, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 81. O item 81, o final é 20? Deixa eu ver. É porque estão todos abertos aqui? É final 20, 81. Tá, ok. Só uma observação inicial, eu também acompanho o entendimento do João de que uma obrigação acessória pode ser julgada separadamente, mas nesse caso, quando a gente vê que está tudo junto, facilita muito proferir o voto, né, como é esse caso, porque é uma obrigação acessória, porque a recorrente não incluiu nas folhas de pagamento remuneração relativa aos fatos geradores levantados no primeiro auto de infração que nós julgamos, né, e aí a recorrente fala que é nulo, que eu já afastei, fala a questão da alimentação, que nunca pagou alimentação, e refuta a questão do contribuinte individual, que também nós, de remuneração de empregados não declarados e remuneração de sócios não declarados. Então, o meu voto, eu enfrento a preliminar, falo que não tem nulidade, mas eu falo, com efeito, eu proferi o voto convencido de que o lançamento tributário, que se reporta a esse PTA, é procedente. Então, transcrevi os principais fundamentos dele, e por isso não tem, procedente, né, o lançamento. Eu neguei provimento ao recurso. Esse eu não consegui abrir ainda, ele tem preliminar ou não? Ele tem preliminar, a mesma preliminar de todos, de nulidade do auto de infração. Tá, agora eu consegui abrir aqui. Doutor João, como vota? Doutora Letícia, só esclarecendo que eu não vejo impedimento de votar junto ou de votar de forma coerente, eu não vejo impedimento. O que eu não admito é a obrigatoriedade, é isso. Concordo 100%, mas todo conhece. Vamos aproveitar os fundamentos, por isso eu acompanho. Mas só para deixar registrado, que eu não admito é que a decisão do colegiado, que pode inclusive ser outro colegiado com outras pessoas, deve se submeter ao que foi decidido na obrigação principal. É isso que eu não acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 81, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 82. O item 82, ele já é uma obrigação acessória, um descumprimento, já que na análise da documentação apresentada pela recorrente, verificou-se que houve pagamento de verbas remuneratórias não contabilizadas em títulos próprios e não consideradas como rubricas integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias, sendo que o plano de contas da empresa não possibilitaria a identificação das parcelas integrantes e não integrantes da base de cálculo de contribuições previdenciárias. Assim, conforme a documentação, remunerações pagas a contribuintes individuais
foram contabilizadas em diversas contas. Dentre elas, nós já julgamos isso no primeiro PTA também. Aquela questão dos honorários, só que nós temos recibos de pessoas físicas. Né? Então, nesse auto de infração, ela também pede nulidade, fala que a fiscalização desconsiderou os lançamentos contábeis da empresa, que não discriminou todos os lançamentos, fala que a multa foge ao princípio da razoabilidade e pede né, o provimento do recurso. Eu afastei essas alegações dela de nulidade, essa questão de não estar especificado, né, e também me reportei ao voto que eu proferi referente a esse PTA, dessa obrigação principal. Então, eu afastei, falei que está discriminado, sim, da forma que nós julgamos. No final do meu voto, até destaquei em amarelo uma questão que estava me incomodando, mas depois eu vi, que é quanto à questão da multa. A multa mínima, ela é de R$ 1.250, e a máxima é de 125 mil, tá? Eu estou fazendo esse exame nesse processo porque foi isso que foi alegado, né, nesse processo especificamente, em outros aqui. Num primeiro momento, eu vi que não houve uma motivação de ter uma multa de 12 mil, 12.500 de alguma coisa, mas cita-se o artigo porque certamente é pelo número de funcionários, correto? Que houve essa gradação. Porque, porque no relatório fiscal mesmo dela, se eu for, por exemplo, no relatório fiscal da aplicação dessa multa, a fiscalização indicou, né, a portaria, que fala o valor mínimo e máximo, e falou, ante o exposto, a multa aplicada é de 12. Então, não é nem de 1.000, nem de 125 mil. Então, num primeiro momento, eu estava tendente a dar parcial provimento para, diante da ausência de fundamentação dessa multa, nesse patamar de 12 mil, passá-la para o patamar mínimo. Mas depois eu vi que há indicação do artigo em relação ao número de funcionários. Então, por conta disso, se alguém tiver uma posição contrária a isso que eu estou falando, eu rejeitei, eu neguei provimento ao recurso, mas se alguém tiver alguma posição em passar essa multa para o mínimo, Essa multa de contabilidade e de deixar de apresentar documentos, a multa mínima dela é fixada nesse valor de 12 mil. É independente do número de ocorrências que tiver o número de funcionários. É porque tem um artigo lá no dispositivo, para algumas infrações vai ser 1.000, para outras vai ser 12 mil, para outras vai até o outro limite. Essa multa e o de deixar de exibir documento, normalmente é nesse valor de 12 mil, 10 mil, vai depender da época do ano, né? É um valor... Eu simplesmente fiquei assim, a recorrente nem suscitou tão bem da forma que eu estou explanando aqui. Não, essa multa ela não é calculada de acordo com o funcionário, nem coisa do tipo, não. Mas está estipulada na lei que tem que ser esse valor aí de... Acho que deve estar escrito 10 vezes o valor mínimo, alguma coisa nesse sentido. Então, aí até no meu voto eu falei que não há que se falar em proporcionalidade, que é o princípio da legalidade, que tem que ser observado, e neguei provimento. Ela só é alterada, nesse caso, se for identificado circunstâncias agravantes ou atenuantes. E aí aqui ele coloca, a recorrente não apresentou circunstâncias agravantes nem atenuante, tendo sido aplicada a multa cabível no valor de 12.548, conforme disposto, aí está aqui o dispositivo legal, né, em relação a isso. Eu só fui conduzida, às vezes, a essa dúvida, porque o relatório, ele cita esse valor mínimo e tal, mas meu voto é negar provimento ao recurso. Tá. Doutor João. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho.
Doutora Fernanda? Acompanho, parabenizo, Letícia. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, o item foi 82, né? 2874. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. O final 2008-19, item 83. O final 19, né? Isso. Esse aqui é porque foi outra obrigação acessória dela, porque ela não informou, né, não apresentou documentos requisitados pela fiscalização. Verificou o pagamento relativo à alimentação, ela pediu para ser apresentado esses valores por segurados e fazer um relatório em relação a essas despesas. E a única coisa diferente nesse recurso é que ela fala que a fiscalização não poderia exigir dela um relatório. Mas o que eu coloquei no meu, além de refutar isso, né, que ela tem que apresentar informações de interesse, né, a fiscalização é legítima, sim, para requerer esse tipo de informações, independente se ela não precisasse apresentar os relatórios, ela também não apresentou os documentos mesmo relacionados ao pagamento integral de alimentação. Tanto é que houve um arbitramento disso pela fiscalização. Então, eu também pus aqui em amarelo a questão dessa multa, mas eu vou tirar depois do sistema, e falei que não tem que falar de proporcionalidade da multa, porque eu estou diante do princípio da legalidade. Então, eu rejeitei a preliminar e neguei provimento ao recurso. Ok. Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 83, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 84, final 2008-63. Esse 84 é outra obrigação acessória, ela foi aplicada essa multa de 12 mil, tem sido aplicado, né, por força da lei. A documentação que fala no auto de infração é a indicada às folhas 24, que eu quis transcrever aqui, que são documentos relacionados a seguros, honorários contábeis, despesas não dedutíveis, outras despesas administrativas que de certa forma ampararam o lançamento das obrigações principais. Então, eu falo que ela foi intimada, eu cito a página que ela foi intimada e que não apresentou os documentos, né, e copia o acórdão da DRJ, falando que não basta declarar, né, que ela deveria ter apresentado os documentos solicitados. E também, quanto ao pedido da multa, eu também afasto pelo princípio da legalidade. Ok, então, item 84 também é rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Doutor João. Doutor Wesley. Doutor Wesley. Congelou. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho também. Eu também acompanho. Então, item 84, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Próximo item, 85, e o último desse, é o 2008-16. Esse aqui
ela foi aplicada a multa porque ela deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, levantados no auto de infração, aquele segundo que eu julguei, lá que nós julgamos, relativo aos fatos geradores relacionados à alimentação, remuneração de segurados empregados, remuneração de sócio e de outros contribuintes individuais. No caso, ela fala eu afasto a preliminar de nulidade, afasta a questão da alimentação, né, ela fala que não é motivada, eu refuto essa questão, e ela basicamente fala que nunca pagou alimentação, eu também refuto essa questão, porque já foi julgado, inclusive cito o voto do processo correspondente. Então, é incontroversa, né, a prática da falta. Então, eu rejeito a preliminar e nego o provimento ao recurso. Doutor João? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho também. Eu também acompanho. O item 85, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Vamos para o ITR, acho que tem um pedido de vista aqui também, tem um processo mais antigo, a gente pode continuar seguindo aqui e deixar o ITR para amanhã de manhã, porque acho que tem cerca de 20 processos aí para chegar no ITR. Presidente, todos os meus daquele BB Tour saiu de pauta, né? Eram 5. Todos saíram. Que seria daqui a pouco também. Saíram. O BB Tour vem um do Wesley, agora que seria o item 86, e aí é para o BB Tour. Aí do BB Tour do 87 até o 92 saiu de pauta. A gente pode seguir, se for o caso, amanhã fazer o ITR. De qualquer forma, a gente tem que fazer os que são paradigma. Tem um processo antigo que eu acho que era da Juliana, que eu acho importante a gente julgar. E tem um pedido de vista aqui também que a gente tem que fazer ele. Mas a gente está em tempo ainda. Acho que a gente vai ter que fazer isso amanhã. Vai ter que priorizar eles amanhã, com certeza. Eu acho que segue no hoje, fazendo o possível para ser rápido, e amanhã faz uma estratégia de voltar ao que... Aí eu vou pedir para cada um ver os que tem mais de um processo do mesmo, para a gente... Que são mais tranquilos, aí amanhã a gente encaminha nesse sentido, então. Tá, então eu vou seguir. O 86, que é do Dr. Wesley, Engedep, Caldeiraria. Esse processo, eu estou sugerindo uma possível diligência, tá? Foi julgado parcialmente procedente em impugnação, no qual concluiu considerar procedente o lançamento com relevação da multa, bem como reconhecer aí a decadência parcial do débito das competências 3 de 2000 a 11 de 2001. Basicamente, a recorrente está alegando erro material na decisão de primeira instância, em razão de que, no momento da relevação da multa, fiscalização, no caso, teria se equivocado quanto aos valores, e aí em consoante a decisão de primeira instância. Então, alega a recorrente que 3 competências, 6 de 2006, 11 de 2006 e 12 de 2006, teria sido analisado de forma equivocada pela fiscalização, e também, no caso, pela decisão de primeira instância. E aí ela alega o seguinte: no tocante à competência 6 de 2006, o agente fiscal informou que os valores corretos seriam de 93.158, o que não corresponde à realidade. É que esse valor não se coaduna com a folha de pagamento da mencionada competência de 6 de 2006.
atentando-se à folha de pagamento do referido mês, conclui-se facilmente que o valor correto seria de R$ 87.791,33, que não havia sido inicialmente informado pela recorrente. Porém, em 16 de 1 de 2008, portanto, dentro do prazo legal de 30 dias, aqui era permitido para a relevação da multa, na apresentação da sua defesa, da impugnação, no caso, a contribuinte retificou a GFIP e informou o valor correto de R$ 87.791. Relativamente à competência 11 de 2006, o valor seria o valor atribuído pelo lançamento foi de 9.926,16. Ela alega que seria 9.905,6. No que se refere à competência 12 de 2006, o valor de R$ 66.576,35 foi o que lançado pela recorrente, mas na retificação em 16 de janeiro de 2000 não observou o cancelamento de uma nota fiscal sobre a qual havia sido considerada a retenção da contribuição previdenciária incidente à alíquota de 11%. O valor correspondente ao percentual mencionado não foi excluído das retenções informadas nessa competência. E aí, como eu não tenho aqui como saber se efetivamente esses valores estariam corretos ou demandariam um tempo excessivo até para poder fazer uma análise específica, eu estou sugerindo que, existindo dúvidas quanto ao conteúdo material dos valores corrigidos e recolhidos, entendo ser possível que o julgamento seja convertido em diligência para checar se efetivamente os valores corrigidos e pagos pela corrente estão corretos para fins de relevação da multa aplicada, ou até do valor a ser exigido, né, correto, não seria nem da relevação da multa. A minha sugestão inicial seria essa, né, presidente, e não sendo isso, o máximo que eu posso fazer aqui já foram relevados as multas anteriores dos outros períodos, né? E o que eu poderia entender é que a fiscalização fez correto e lançar e negar o provimento, ou entender que a recorrente está com a razão e dar provimento ao recurso, atribuindo essas correções, que são valores mínimos, mas é que ela está solicitando isso, só isso que ela solicita no recurso. Mas aqui, doutor Wesley, a própria decisão de piso entendeu que ele não corrigiu integralmente, né? O certo seria que ele corrigisse, se ele só está questionando a questão da relevação, seria que ele corrigisse conforme está no auto de infração, né? Pois é, mas ele está dizendo que está errado, que está no auto de infração. Mas ele questionou isso na decisão de piso? Sim. Estava errado? E a DRJ se pronunciou em que sentido? Não, na verdade ele questionou. O que acontece? Ele questionou. Que é o que eu entendi, ele pediu para relevar a multa. Sim, veja só, ele pediu para relevar todos os períodos. Ele disse que está com um erro material na decisão da DRJ. Na hora que a DRJ escreveu o valor, ela escreveu errado. Exatamente. Mas isso é fácil de verificar, doutor Wesley. Acho que são quantas competências? 2? Só 3. É só olhar o que está lá no auto de infração e ver se a GFIP que ele fez está correta. Não sei se seria o caso de diligência. Eu mais seguro se tivesse uma diligência. Fazer uma vista de mesa nisso. É melhor pedir vista de mesa, a gente olhar se esse valor está correto e decidir, porque eu acho que é possível decidir. Então, esse é um cálculo que não necessariamente o jogador precisa fazer. Ele pode ter o suporte da unidade preparadora para verificar se efetivamente. Mas aí, se vocês acharem que encontrar o valor aqui, não tem problema. Doutor Wesley, eu não concordo, não. Porque se o contribuinte apresenta um valor, a decisão de piso apresenta um outro valor, quer dizer que aquele valor está errado, a gente tem que fazer o cálculo sim, para ver se está errado. Eu acho que é inerente à decisão que a gente vai tomar, inclusive, não, que não é o caso aqui. Não necessariamente, porque eu posso fazer até o cálculo errado aqui, se de repente eu... Né?
Sim, mas é só confrontar um valor com o outro e checar a GFIP que ele apresentou. Eu acho que a vista de mesa é uma boa solução. Porque é o mesmo caso do processo meu que a gente votou. Ele também tinha tido vários períodos que tinham sido relevados. Mas um não foi relevado justamente porque ele retificou, mas não corrigiu integralmente a falta. Então, naquele período cuja falta não foi integralmente corrigida, não tem relevação. Bom, que tal a gente fazer a vista de mesa agora, entendeu? E passar para outro processo? Vamos passar agora, já coloquei aqui, vista de mesa. Aí eu vou dar uma olhada nesse processo. Então, próximo, 93, Novartis, do Dr. Maurício, são 2. Senhora presidente, eu acho que o 93 e o 94 podem ser julgados juntos, porque as alegações são exatamente as mesmas, e um deles diz ambos de obrigação acessória, o 93, Código de Fundamentação Legal 30, e o 94 é o 34. As alegações são, como disse, iguais nos dois. No 93 está página 61 a 70, e no 94, página 62 a 71, e a argumentação é que em continuar o prazo de decadência previsto no artigo 45 da outra de prêmio e incentivo não integram a remuneração por serviço prestado e nem o salário, portanto, estariam fora da hipótese de incidência das contribuições previdenciárias em questão. Nos dois casos, eu identifico a obrigatoriedade do cumprimento dessas obrigações acessórias, tá? Numa delas, que está lá no 32, inciso 1º, e a outra que está no 32, inciso 2º, e em razão disso, como não há qualquer equívoco por parte da autoridade que impôs as multas, eu nego o provimento a ambos os recursos. Na verdade, conheço em parte, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, e nego o provimento aos dois recursos, tanto ao 93 quanto ao 94, porque, de fato, a recorrente aqui incorreu na conduta ilícita. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Doutor Kleber. É porque eu fico escrevendo e falando ao mesmo tempo, aí eu perco a ordem. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso. Não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Não ter preliminar, né? Não. Negar-lhe provimento. Foram os itens 93 e 94. Obrigada, doutor Maurício. Então, acordo aos membros colegiados por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade e negar-lhe provimento. Próximo. O 95, por sua vez, da Juagro, o recurso voluntário está às folhas 363 e 366, e a recorrente sustenta em síntese que, com relação ao estabelecimento do CNPJ, tal que está aí mencionado para vocês, 96, 832076, meu contrário 52, nas competências de 12, 2000, 4 e 5, 2001, e aquele do CNPJ 96, 832076, mil contrário 14, nas competências 5 de 2005 e de 2001, as retificações realizadas por meio de GFIP em 19 de 12 de 2007 regularizam a situação da atividade econômica da empresa, corrigindo distorções resultantes nas alíquotas de SAT e RAT.
Ainda, constata-se que os valores estão nos campos errados no banco de dados da Previdência. Os valores referentes à empresa SAT, RAT, contribuinte individual, estão lançados no campo 9 de terceiros. No entanto, em consulta à GFIP, folha de pagamento e GPS, nota-se que o requerimento foi efetuado corretamente e que o ajuste das guias de 19 de 12 de 2007 não foi processado pelo sistema da Previdência. E com relação ao estabelecimento do CNPJ 96832076000 contra 14, nas competências de 5.2000, 6.2000, 9.2000 e 1.2001, as deduções de salário e família não foram feitas corretamente na GFIP, porém deduzidas na GPS, e a GFIP de 19 de 12 de 2007 regulariza as deduções. A questão aqui diz respeito aos fatos geradores de 1 de 97 a 12 de 2000, e a autuação é crédito tributário de contribuições previdenciárias mesmo. Eu cito ali o que está as folhas 79 a 84 da notificação, do relatório da notificação fiscal de lançamento de débitos, faço a transcrição. Tá? A contribuinte apresentou a impugnação, a impugnação veio acompanhada de vários documentos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Porque vários caíram aqui. Então tá. Eu cito ali quais são os documentos que estão, as folhas 126 a 349, tá? E a DRJ, lá em maio de 2008, folhas 356 a 360, negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, né, mencionando que a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados, empregados, contribuintes individuais que lhes prestem serviço. Aqui, pessoal, me pareceu que a questão diz respeito ao recolhimento a menor da contribuição previdenciária patronal e a pretendida alteração do lançamento realizado. E, em razão disso, eu até faço as citações da DRJ, lá da decisão da RJ, folhas 359 e 360, então me parece aqui que se aplica o prescrito no 147, parágrafo 1º do CTN, tá? Relativa àquela questão da retificação de lançamento. Tá? E aí, da leitura do dispositivo, conclui-se que incumbe a recorrente o ônus da prova relativa à comprovação do erro em que se fundou a declaração. E no presente caso, ela não se desincumbiu de tal erro, de tal ônus da prova, conforme consignou lá a decisão de primeira instância. Tá? E em razão disso, eu sou da opinião que está lá no final em vermelhinho, eu sou da opinião que a apresentação extemporânea de documentos, ou seja, apresentados após o protocolo da impugnação, somente teria lugar nos casos previstos expressamente lá nas alíneas A a C do parágrafo 4º do artigo 16. Não vislumbrei a presença de nenhuma delas e, pela aplicação lá do 147 do CTN, nego o provimento ao recurso. Esse foi um dos casos que eu fiquei com bastante dúvida, assim, por ocasião da análise, sabe? Dentre todos os que indiquei para a pauta, esse foi o que mais me trouxe dúvida. Mas me parece, sim, que é um caso de pretensão de revisão da declaração dele. Então, voto por negar provimento ao recurso. Doutor João. Caiu. Voltou. Meu Deus. Estão me ouvindo? Agora sim. Doutor Maurício, parabéns pelo voto. Muito bem invocado para a primeira do artigo 147, porque nas hipóteses do lançamento se fundar na declaração, se ele retificar para poder diminuir o valor do lançamento, agora já na fase contenciosa, quer dizer, a fase de lançamento já era. Ele tem que, no mínimo, fazer prova de que a primeira informação estava equivocada e que correta é a segunda, é o mínimo. Né? Eu acompanho perfeitamente, parabéns pelo voto. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 95, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Itens 96 e 97, tecelagem São Carlos, Dr. Kleber. São diferentes. Vamos ao primeiro. Esse voto, aliás, esse processo é o seguinte, né? Um auto de infração que incluiu o CFL 68, né? Deixar de informar na GFIP a previdência privada, o seguro de vida e contribuição sindical. Então, foi autuada. Indo para frente, porque eu fiz aqui um bocado de coisa e depois descobri que, quer dizer, que era para não conhecer, vamos ver se é isso mesmo. A decisão da obrigação principal excluiu a previdência privada, no julgamento da obrigação principal, já no CARF, né? E manteve apenas a parte da contribuição sindical. A empresa pagava a contribuição sindical para os empregados. O auditor lançou como salário, né? Então, permaneceu e também deu parcial provimento para a aplicação da multa mais benigna. Esse foi o resultado do julgamento da obrigação principal, lá no AI 37666481, que era o DEBCAD. Portanto, é restado no lançamento para a composição da multa os valores não declarados de contribuição sindical custeadas pelo empregador. Então, o recurso da empresa se resume a isso aqui. Neste sentido, o requerente vem informar que está diligenciando no sentido de realizar o parcelamento do crédito tributário referente ao AI 37666481, dígito 1, que é o da principal, razão pela qual já constará no montante do crédito a ser parcelado o valor correspondente à multa de ofício devida em razão de pagamento. Então, aquela multa de 15% do atraso, ele diz que já consta lá. Assim, diante dos termos e em cumprimento ao que ficou determinado na decisão proferida, que está errado, 102 turma da DRJ para a turma da DRJ1, vem para requerer o cancelamento da multa aplicada nesses autos. Ele quer que cancele esse auto, né, que é a multa da GFIP, tendo em vista a retroatividade da multa mais benéfica, bem como seja observada a aplicação do artigo 32A da Lei 8.212, da redação dada pela Lei 11.941/2009. Então, esse é todo o recurso dele. A empresa requer que se aplique o que foi decidido pela DRJ, tendo em vista que pretende parcelar o débito da obrigação principal. No entanto, informamos que a aplicação da multa mais benigna, observada a aplicação do artigo 32A da Lei 8.212, para o presente DEBCAD, é diferente da multa de ofício aplicada no lançamento da obrigação principal em razão da falta de pagamento ou seu atraso, e que a aplicação da multa mais benigna será feita por comparação com a da liquidação do presente auto de infração. Eu entendi, então, por não conhecer do recurso, apesar de eu ter discorrido muito aqui ainda, né? Ele está pedindo para a gente aplicar o que o CARF aplica, o que a DRJ decidiu. Então, eu acho que é caso de não conhecimento. O recurso que me enfrenta a matéria é um recurso de zero. Ele, na verdade, pelo que eu estou entendendo, ele concorda com o lançamento da multa. Ele pede que seja aplicada a retroação da legislação mais benéfica. Porque ele vai parcelar a principal. Como ele vai parcelar a principal, ele quer que cancele agora a multa que aplica mais benéfica. Ele não quer que cancele, ele quer que aplique mais benéfica. Ele vai aplicar mais benéfica, lá na liquidação vai aplicar mais benéfica. Ele até admite que a multa é devida, porque vai ter parcelar o principal. É que a DRJ já deu essa multa mais benéfica que ele está pedindo. Já deu? Já. Então não tem matéria recursal, ué. Não. A recursal seria ele alegar que a contribuição da empresa para o sindical era indevida, que a empresa que paga o sindical não era salário. Ele não questiona isso. Eu nunca vi, primeira vez que eu vejo a empresa pagar a mensalidade sindical do empregado. Alguém já viu isso? Não.
Nunca vi. Mas então ele contestou. Então ele contestou a matéria aí, ó. É. Contestou, não. Ele Mas não contestou. Acabou de dizer, ué. Não, estou dizendo que ele deveria contestar. A matéria a ser contestada era essa. Ah, tá. Ele só restou ela no lançamento. Entendi. Tá aí todo como é que se diz? O recurso dele está todo resumido nisso aí. Ele está pedindo. Ele requer. Só vai requerer que seja aplicado o que a DRJ decidiu. Isso Ele fala, não conhecer mesmo, tá certo. Fala assim, nesse sentido, a requerente vem informar que está diligenciando no sentido de realizar o parcelamento do crédito da obrigação principal, né? Razão pela qual já constará do montante do crédito a ser parcelado o valor correspondente à multa de ofício devida em razão de falta de pagamento. Assim, diante dos termos de incumprimento ou ficou determinada a decisão de piso, né? É o presente para requerer o cancelamento da multa aplicada nestes autos, tendo em vista a retroatividade da multa mais benéfica, bem como seja observado a aplicação do disposto. Ele entendeu que, como ele vai pagar a multa de ofício lá, que ele quer cancelamento disso aqui. É esse o entendimento dele. Tem uma matéria de recurso aí, tá pedindo cancelamento. Ele não fundamenta, mas ele tá pedindo. Ele ficou confuso, né? Ficou confuso o recurso. Mas eu acho que tem sentido eu conheceria do recurso para dizer, olha, não é possível cancelar, é possível a aplicação da multa mais benéfica, como já foi decidido pela DRJ, mas o cancelamento não é possível, porque são multas distintas. Eu digo no fim aí do meu voto, eu digo exatamente isso. Uma é a multa de ofício vinculada, que está vinculada ao tributo, e a outra é da obrigação acessória. Não é possível cancelar. Foi o que eu concluí. No entanto, eu acho que tem que conhecer ficha aí. Tem, acho que tem, por isso que eu fiquei na dúvida, porque parece que tem uma matériazinha assim. Né? Embora seja matéria preclusa, né? Mas de qualquer maneira. Também ainda tem. Por quê? Por que está preclusa? Não, ela não é preclusa, sabe por quê, doutor Guilherme? Porque olha só o fundamento dele para cancelar. A DRJ decidiu por aplicar a legislação mais benigna. Então, esse é um fato novo. Veio da decisão da DRJ. Aí ele está dizendo, não, peraí, não tem que aplicar o mais benigno, porque eu estou parcelando lá a multa de ofício, isso implica em cancelar a multa de carro. Isso. Veja que ele está contestando o acordo da DRJ. Mas aí é que tá, a DRJ optou por qual multa naquela ocasião? Ela não tem que optar, ela tem que determinar quem faça o cálculo. Ele está confundindo. Mais benéfico. É porque às vezes ele achou que a DRJ determinou que a de ofício é a mais benéfica. É isso que ele entendeu. Olha, a DRJ entendeu que a de ofício é a mais benéfica. Então tem que cancelar esse auto de infração. Wesley, eu vou botar para negar. Entendeu? É isso que ele está falando. Ele falou, olha, a DRJ entendeu que eu vou inclusive parcelar que a multa de ofício é mais benéfica. Isso. Então, em função dela ter decidido isso, né? Então, ele está mandando observar a aplicação do artigo 32A da lei e cancelar o auto de infração. É isso que ele está pedindo. Tá certo. Então, entendeu, João? No fim aí do meu voto, eu digo que são multas distintas, né? E não cabe que a aplicação, então eu vou botar por negar provimento ao recurso. Exatamente. Porque o que ele está pedindo é o cancelamento, tem que negar mesmo. No fim, eu digo assim, no entanto, informamos que a aplicação da multa mais benigna, observada a aplicação do artigo 32 da Lei 11.941, para o presente debicário, é diferente da multa de ofício aplicada no lançamento da obrigação principal, em razão da falta de pagamento ou seu atraso, e que a aplicação da multa mais benigna será feita por comparação quando da liquidação do presente auto. Exatamente isso, quando a liquidação vai ser feita, e se for o caso, ele vai deixar de pagar o auto, né? Assim, pela conclusão que vai se chegar, né? Tá. Negar provimento ao recurso. Negar provimento, eu entendo que sim. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Doutor Wesley está congelado e não está falando. Acho que não voltou ainda. Ele disse que caiu, espero que não tenha se machucado. Deixa eu ligar o ar aqui. Nossa,
Nossa, que inveja, Sheila. Aqui não tem ar. E é um cubículo. Aqui parece que o ar tá ligado frequentemente. Acho que eu vou ter que chutar aqui. Deixa eu fazer um. Vamos aguardar então, né? Acho que melhor ele entrar no celular, né? Eu falei com ele aqui no WhatsApp, ele estava sem entender. Sempre acontece isso pela tarde, né? É. Engraçado, a minha internet eu acho boa, ela cai pouco. Quem tem Vivo Fibra gosta? Eu não tenho. Porque A minha não cai nunca aqui. Pois é, aqui surgiu a Vivo Fibra, eu tenho a NET, a Claro TV, né? Eu tô bem analisando a possibilidade de trocar, mas tô com medo, porque a minha tá tão boa. A minha em Salvador Vivo não era. A minha tá ótima, raramente. Não era boa, não? Depois que eu cabeei a minha, acabou o problema. Acho que São Paulo melhor. Agora, com essa realidade de julgamento virtual, seria muito bom fazer pacote para todo mundo, né? O próprio CARF com aquela prioridade de tráfego. Verdade. Não cai para essas pessoas. Tem algumas pessoas, por exemplo, o hospital tem essa prioridade, outros corpo de bombeiro. Então, eu acho que seria muito importante, porque, querendo ou não, a gente perde tempo com isso por dia, né? Pois é, o tanto de tempo que a gente já perdeu aqui. Era pra... A gente perde. Já era para estar no outro processo. Às vezes é o tempo de um processo. Da onde a gente encontra informação lá da GFIP, que eu estou percorrendo aquele processo lá. Você vai, Paulo, você olha a planilha de cálculo da multa do 68 e vê se a GFIP que ele apresentou na impugnação está batendo. O valor que ele apurou lá na multa está batendo. A planilha de cálculo não é muito amigável, não tem esse valor lá não, entendeu? Vou olhar, depois você me fala. Doutor Wesley, o senhor escutou? Eu votou por negar provimento, como vota? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho, então acordam os membros do colegiado. Esse foi o item 96. Por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 97, doutor Kleber. Não, do mesmo contribuinte, trata de auto-infração do ano de 2004, né, referente ao período de 2004, para recolhimento de terceiros, né. Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte: os valores supostamente não recolhidos não são devidos, pois enquanto depositados judicialmente no processo número tal, a ação cautelar de depósito preparatório, é juizado contra o INSS. Então, está tendo depósito judicial, é só o INCRA, né, que o fiscal lançou para evitar a decadência, e ele alegou que não era devido porque estava depositando judicialmente. A DRJ, por concomitância, conheceu apenas da matéria referente a juros e multas e julgou procedente o lançamento. Então, ela conheceu apenas dos juros e multas, que era a matéria que não estava abrangida pela ação judicial.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário questionando a indevida inclusão de juros e multas no lançamento fiscal e informando o trânsito em julgado da ação judicial que determinou a conversão em renda para a União. Ao final, solicita: assim, cumprimento das decisões judiciais e administrativas proferidas, requer que seja suspenso qualquer procedimento tendente a prosseguir na cobrança de qualquer valores, bem assim qualquer ato tendente à inclusão do contribuinte no CADIM, tendo em vista que aguarda o procedimento de conversão em renda dos depósitos para fins de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156.4 do CTI. Então, esse é o relatório, passando para o voto. Trata-se de lançamento para prevenir a decadência, no qual foi lançado o valor da contribuição devida ao INCRA, juros de mora e multa moratória de 15% prevista na linha B do inciso 2 do artigo 35 da Lei de 1.212. Então, a matéria devolvida é só questão dos juros e da multa. Com referência à cobrança de juros moratórios no lançamento em que haja depósito em montante integral, tal matéria encontra disciplinada na súmula CARF número 5, no sentido de que não são devidos juros de mora sobre o crédito tributário cuja exigibilidade estiver suspensa em razão do depósito em montante integral. Tá aí a súmula CARF número 5. Tendo sido comprovado nos autos a suficiência, eu abri as guias, né, elas são recolhidas no prazo, né, tendo sido comprovado nos autos a suficiência do depósito, e é exatamente o lançamento efetuado pelo fiscal, o mesmo valor, o depósito realizado pelo recorrente deve ser afastado da cobrança de juros de mora, cancelando-se o lançamento de valores consignados na notificação sobre tal rubrica. Da mesma maneira, com relação à multa moratória de 15% lançada na auto-infração, o contribuinte obteve, antes do lançamento, liminar que antecipou os efeitos da tutela, autorizando os depósitos judiciais e valores relativos ao INCA, que foram realizados no prazo, e o auto-infração, que lançou a multa moratória, somente foi lavrado depois desses depósitos do montante integral da contribuição em discussão. Portanto, posto que o contribuinte efetuou o depósito integral no prazo, antes de instalação do procedimento de ofício que culminou na lavratura do auto-infração referente às contribuições ao INCA, deve ser excluído o lançamento da multa moratória. Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, ou é total provimento, para que sejam excluídos o lançamento os juros moratórios e a multa de mora. Só tinha isso no lançamento. Será que é provimento? Doutor João. Doutor Kleber, os juros incidem. Dê uma olhada na súmula número 5. Incidem em juros ainda que esteja depositado. A lógica é o seguinte: o contribuinte depositou, mas tem o débito, discute-se o débito está suspenso pelo depósito. O depósito sofrerá um juro lá, que normalmente é juro de poupança, se não me engano é juro de poupança, que remunera o depósito judicial. O juro tributário é Selic. Eles não são necessariamente iguais, um pode ser maior que o outro. Então, na hora da liquidação, se for para converter o depósito em renda, na hora da liquidação, se o juro Selic era maior, terá um valor ainda a ser pago. Se for menor, liquida o débito e a diferença do depósito é dele. Então, tem que incidir juros sim. E é isso que diz a súmula CARF número 5. Eu estou entendendo ao contrário. Eu entendi ao contrário. São devidos os juros de mora, normalmente pagam. Mas salvo. Ainda que suspensa. Salvo. Está escrito salvo aqui. Tá certo. Salvo quando existir. Aí o que você tem que saber é se teve depósito no montante integral. Se não teve, aí é devido. O depósito é no montante integral, recolhido no prazo. O fiscal lançou exatamente o que ele depositou. Os valores declarados na GFIP de INCRA, né? Terceiro lá de INCRA, e ele lançou o fiscal. E multa de mora... A multa de mora que eu estou na não dúvida. incide. No lançamento de ofício não tem multa de mora. Teria multa de ofício, mas se for para prevenir decadência, nem isso deve ter. O lançamento deve ser sem multa nenhuma, deve ser zero a multa. Tem que olhar lá. Vamos abrir o processo aqui. E ele pediu só isso ou ele pediu alguma outra coisa? Não, ele questiona a contribuição. O fiscal só levantou os juros e a multa. Porque o principal estava depositado. Ele questiona o principal, mas está em concomitância. Mas ele questiona de novo o principal? Não, ele questiona só a multa e juros agora. O recurso é só multa e juros. Ele não questiona o principal. Não, está depositado. Mas tem multa no lançamento? Ou foi lançamento? Está bem explicadinho. Tem lá a multa. Tem que excluir a multa, mas é multa de ofício, não é multa de mora, né?
essa multa aqui é por atraso no pagamento, aquela de 15% da Previdência, do artigo... que é 15% até a data da notificação. Então, essa multa aí não é devida, não tem nada em atraso aqui. Está depositado, né? Tá certo, tem que acompanhar. É só que essa multa, embora a legislação AECO dizer que era de mora, ela tem natureza de multa de ofício. O nome dela era de mora, mas... porque a multa é decorrente do pensamento de ofício. Ela é punitiva, ela não é a multa remuneratória, no atraso do pagamento. Deixa eu olhar aqui, eu já abri o processo. Eu não... Ah, tá. Tem juros, multa e o total. Tem originário, juros, multa e total. Tem os dois. Acompanhe, Chico. Tá. Doutor Wesley. Acompanhe. Doutor Kleber, doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Deixa eu só um pouquinho. Silenciando as crianças aqui. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para que sejam excluídos do lançamento os juros moratórios e a multa de mora. É isso mesmo? Nesses termos? Tá. Eu sugiro não colocar multa de mora, vai causar uma confusão. É melhor falar os juros e juros moratórios e a multa, não é isso? É isso. Vou tirar então isso daqui. Próximo processo, 98. Sheila, se quiser voltar naquele do Wesley, eu já fiz um levantamento aqui e eu já sei indicar nas folhas do processo onde estão os demonstrativos, que eu não sei interpretar direito, mas você deve saber, entendeu? Basicamente são 2 demonstrativos, né? Uhum. Aí fica a seu critério, sim. Mas a gente vai... Eu tento olhar no intervalo. Tá, acho que é melhor, né? Deixa marcadinho aí que eu olho no intervalo, aí a gente vê. Uhum. Eu olho com mais calma. Vamos para o 98. Grupo atual. Também do Kleber. Grupo atual. Trata-se de notificação de lançamento, apura contribuições destinadas ao SESC e ao SEBRAE no período de 2 de 2000 a 12 de 2005, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados a serviço do contribuinte notificado. A empresa questiona judicialmente, por meio de mandado de segurança número tal, da 12ª Vara de Pernambuco, as contribuições aos terceiros citados anteriormente. Cientificada, a empresa apresentou impugnação alegando o seguinte, nos termos do relatório do acórdão recorrido. A aplicação, no caso concreto, do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, a fim de ver excluir o lançamento das competências dos exercícios 2000, 2001 e 2002 até novembro. Haja visto ter havido pagamento, ainda que parcial, do crédito decorrente dos fatos geradores lançados. E a inconstitucionalidade da norma do artigo 45 da Lei 8.212, que é ilegal a cobrança de contribuições destinadas ao SESC e, por consequência, do adicional de contribuição ao SEBRAE, pois que suas atividades são de natureza educacional, não possuem cunho comercial, que as vincule à Confederação Nacional do Comércio, sujeitando-se apenas às regras provenientes da Confederação Nacional da Cultura. A natureza confiscatória da multa infligida, bem como sua oposição aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, presunção de inocência e de legalidade. Ao final, o notificado requereu o acolhimento da preliminar de decadência, procedência total de suas alegações, a fim de anular o ato administrativo e, consequentemente, a NFLD, subsidiariamente, sob estamento da NFLD, até o final do julgamento do mandato de segurança. A TRJ considerou o lançamento procedente e, inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. Aqui é o seguinte, nós tivemos aqui é concomitância total, mas eu vou analisar uma prejudicial de mérito preliminar de decadência. Nós já tivemos um voto aqui do Dr. Wesley com essa mesma situação, que deu divergência, né, entre a turma aqui, a doutora Sheila e o Dr. João, né, não concordaram, mas eu vou fazer a minha análise aqui com base
eu vi aqui a decadência, né? A recorrente alega, não é nem de ofício, né? Houve a alegação. A recorrente alega que, com a aplicação, no caso concreto, do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4 de setembro, deve ser excluído o lançamento das competências do exercício 2000, 2001 e 2002 até novembro, haja visto ter havido o pagamento. Tem que se verificar nos termos da súmula CARF 99 se houve pagamento. No relatório de documentos apresentados, folhas 65 e 69, constam as GPS do período fiscalizado que foram apresentadas à fiscalização. Aplicando a regra prevista no 150, porque houve antecipação de pagamento, as competências até 10 de 2002 estariam decaídas em 30 de 10 de 2007. Tendo em vista a ciência do lançamento ocorre em 27 de 11 de 2007. Portanto, deve-se excluir as competências até 10 de 2002, inclusive, do lançamento. Da delimitação do objeto da lide. O lançamento foi efetuado com fins de prevenir a decadência. Quanto ao mesmo tempo existia o mandado de segurança número tal, no qual a empresa almejava eximir-se da obrigação de recolher as contribuições previdenciárias devidas destinadas ao SESC e ao SEBRAE, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados. Conforme o relatório de folha 147, não resta dúvida no sentido de que a contribuinte submeteu ao judiciário a discussão acerca da contribuição previdenciária patronal destinadas ao SESC e ao SEBRAE. Portanto, constata-se que a recorrente ajuizou a ação com o mesmo objeto do presente recurso, restando para ser apreciado o argumento que contesta a multa moratória. A questão da concomitância entre a ação judicial e o processo administrativo, versando sobre o mesmo objeto, encontra-se simulada, inclusive, né? A súmula CARF número 1. Quanto à questão da multa moratória, a empresa alega o caráter eminentemente confiscatório de oposição aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, presunção de inocência e de legalidade. Vê-se do arrazoado da recorrente que a mesma requer que o caso manifeste sobre inconstitucionalidade e legalidade, inconstitucionalidade, eu tirei essa ilegalidade, né, foi decidido aqui, que é matéria reservada ao judiciário nos termos da súmula CARF número 2. Ante o exposto, né, voto por não conhecer da questão de inconstitucionalidade, por conhecer apenas o período das competências 2 de 2000 a 10 de 2002 e no método da parcial provimento para excluir do lançamento as competências de 2 a 10 de 2002, inclusive, por decadência, né? Doutor Kleber, peraí. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, justamente a gente até discutiu sobre isso no curso do PAF, né? Eu não sei se quem assistiu o curso se lembra em relação, foi tratado justamente dessa questão da decadência. Quando você reconhece um processo que é concomitante, né? Teoricamente, você não deveria tratar da questão da decadência, né? Esse é o meu entendimento, e realmente foi nesse sentido que eu votei dessa forma, o doutor João também naquela ocasião. Porque não dá para, quando você reconhece que é concomitante, você não adentra no processo, então você não teria nem como saber, enfim. Mas entendo que tem pessoas que pensam no outro sentido, a gente tem a divergência no colegiado. Agora o dispositivo ficou bem, sua conclusão ficou muito confusa, não conhecer da questão da inconstitucionalidade, conhecer apenas do período das competências 2 de 2000, 10 de 2002 e dar parcial provimento para excluir do lançamento as competências 2 de 2000, 10 de 2002. E a concomitância aqui, como é que fica na conclusão? De 11 de 2002 em diante. Que aí, se ainda tem a questão da concomitância para reconhecer, tem que constar aqui da conclusão, né? Então, aí. Eu, assim, já que eu iria... Oi? Tá dando eco só para mim ou é para todos aqui? Não tá dando eco, não. Tava dando para mim também, mas... Eu de antemão, eu acho que se tem uma ação judicial, eu não tenho que tratar da decadência, isso que seja tratado lá no processo judicial. Se realmente tem a questão da multa, eu só trataria dessa questão em relação ao que foi questionado, né? Mas aí tem uma dúvida, Sheila, que é o seguinte: a decadência está sendo discutida no processo judicial, porque se não tiver, ele perde o momento de discutir. Eu acho que o contribuinte tem que realmente, se ele está querendo... Lá ele está discutindo o mérito, não a decadência.
Ele está só discutindo aqui, né? Aqui no... Mas aí ele fez a opção por não discutir nada administrativamente e discutir tudo judicialmente, né? Então... Não, mas aí ele não tem como prever isso. No meu ponto de vista, acho que naquele momento a gente até deu uma decisão assertiva, assim, salvando para posições contrárias. Sim, aí eu acho que nem é o caso da gente debater, porque a gente já tem uma posição fundamentada, mas só estou ressaltando que isso foi tratado lá no curso e muito bem tratado, por sinal, né? Eu não concordo. Acho que o doutor Kleber não estava no primeiro dia. no primeiro dia nós estávamos, só foi no segundo. Só estou ressaltando porque o doutor Kleber não participou. Doutor João. Primeiro dia não. Né? Lembrando, e isso foi realmente reforçado lá no curso, que o efeito do não conhecimento do recurso, seja por que motivo for, o efeito do não conhecimento é a impossibilidade de o colegiado decidir sobre ele, de ofício ou provocado. Significa o seguinte: para eu reconhecer de ofício a decadência, eu tenho que superar antes a questão do conhecimento. Porque o não conhecimento implica a inexistência do recurso. Esse que foi o debate lá no curso. Então, tudo bem, eu entendo a posição divergente, podemos divergir, mas fica realmente uma anomalia. Se o recurso deixa de existir por não ter matéria alguma devolvida, já que não foi conhecido. E não foi conhecido porque é uma limitação legal que diz que, havendo concomitância, não pode conhecer. Então, se ele não foi conhecido, eu não abri a caixinha para ver o que tem dentro dele. Eu não posso, ainda que de ofício, invocar a decadência. É esse que eu quero ponto. Essa questão foi bem discutida lá. E eu fiquei surpreso de saber que realmente o posicionamento das pessoas que estavam lá no treinamento foi esse mesmo. Falou, olha, da ausência de conhecimento, você não pode avançar para decidir uma matéria, mesmo que essa matéria fosse invocada de ofício, pudesse ser invocada de ofício, porque você não tem, na verdade, recurso em mãos para decidir. Essa foi a discussão lá. Mas vamos colocar no votação. Vamos colocar, houve até mudança de colegiado, acho que o doutor Maurício não estava. Não, mas aqui é o seguinte, eu não assisti esse primeiro dia aí, mas dentro desses argumentos de vocês aí, então não restou nada, o que restou aqui... Que a multa confiscatória, mas é confiscatória, é não conhecer do recurso. Eu vou mudar, então, meu voto para não conhecer do recurso. Não, eu tinha feito assim inicialmente, mas lembrei daquele voto. Então, eu mudo para não conhecer do recurso. Mas aí, doutor, eu fiquei numa dúvida. O senhor disse que é o lançamento para prevenir decadência. Não, esse era o outro. Era o outro anterior. Era o anterior. Tá. Esse é de INCRA, negócio do INCRA, não é? INCRA e SEBRAE. Tá, não tem depósito. Só tem comunicação. Tá, entendi. SESC e SEBRAE. É só para comunicar. O senhor está votando para não conhecer. O que restou de multa é questão... Em razão da inconstitucionalidade. Deixa eu só passar a palavra para a doutora Letícia e do doutor Wesley. Eu acho que eu não quero me alongar, eu concordo realmente com essa questão da concomitância, porque nós não somos mais competentes, né? O judiciário que tem que julgar. A questão no judiciário foi alegada a questão da decadência ou não? Né? Porque a concomitância, ela pode ser parcial. Tudo bem que aqui tem a peculiaridade de ser uma matéria de ofício, mas assim, não é porque foi para o judiciário que a gente está vedada a apreciar algumas questões. Então, principalmente uma questão de ordem pública. Então, é uma matéria que particularmente, assim, eu não tenho tanta segurança ainda, mas vou julgar de acordo com o colegiado, mas eu só faço essa ressalva. Mas o judiciário também pode invocar de ofício, tal qual nós. E ele tem lá uma matéria devolvida para ele, nós não temos. A questão é idêntica. Eu entendo que, a princípio, a matéria de ordem pública, tanto no processo judicial quanto administrativo, ela pode ser invocada. Mas, se está lá dentro do processo judicial, não tem como falar aqui. Agora, se não está, da mesma maneira, nós conhecemos parcialmente de recursos, não conhecemos de matéria de inconstitucionalidade de lei, mas conhecemos das outras matérias. Então, assim, no meu ponto de vista, quando o contribuinte questionar A, B ou C
e deixa o D de fora, porque obviamente não estava lá naquele momento, não era um momento adequado, mas ele pode resolver na esfera administrativa. Olha, aqui é uma decadência, eu vou falar lá na esfera administrativa, matéria de ordem pública, alegro, já suscito aqui, não tumultuo ainda mais o processo judicial com outras matérias, com outras determinações. Não vejo prejudicialidade em avaliar a questão da decadência na esfera administrativa, a não ser, é claro, que se ele for lá no judicial e disse, olha, decadência, bom, eu já fico impedido, no meu ponto de vista. Mas ele não pediu, ele está reconhecendo de ofício. Não, isso aqui tem um pedido. Tem um pedido aqui. Tem. Então, assim, não vejo prejudicialidade a isso. E eu entendi, quando do curso, que quando nós analisamos todas as matérias que foram concomitantes, eu tinha entendido que não poderia conhecer, né, das alegações, assim. Agora, o que ele não alegou não está no Poder Judiciário, não está na esfera de conhecimento do Poder Judiciário. Como é que é o momento que ele vai ter ali? Imagina se não fosse uma matéria de ordem pública. Ele alega na esfera administrativa ou no judiciário. Não faz sentido não conhecer o que não está lá. É um direito do contribuinte o ampla defesa do seu contraditório na esfera administrativa, enquanto ele entender que é ainda mais o seu direito, tanto a escolha da dualidade das esferas administrativas e judicial. Então, assim, eu fico convicto que ainda a nossa decisão foi a mais acertada. Claro que compreendo as posições aí. Doutor Paulo. Som. Microfone. Para reforçar a linha do Wesley, existe um pedido expresso de reconhecimento da decadência. Então, essa matéria está sendo conhecida e está sendo decidida. Não é caso de não conhecer do recurso, entendeu? Essa matéria, pelo que consta aqui do relatório, não é objeto de ação judicial. Então, ela está fora da exclusão da nossa competência. A gente é competente para apreciar isso. A gente é só agente por enquanto, entendeu? Então, eu entendo que está correto o voto proposto, entendeu? Eu não aceitaria aqui reconhecer de ofício, não aceitaria. Mas, havendo pedido, eu acho que ele deve ser conhecido e se tem fundamento para acolher, deve ser acolhido, como está sendo acolhido, né? Eu acho que também a gente pode votar, né? Vamos votar em votação. Doutor Kleber, o senhor vai conhecer, não vai conhecer? Como é que vai ficar seu voto? Diante dos argumentos aí do Paulo, realmente houve um pedido aqui que tem que ser conhecido, né? Agora, depois a gente acerta isso aqui. Eu vou, então, manter esse voto de exclusão dessas competências. Vou analisar a decadência e dar parcial provimento. Ok. Doutor João. Não, aí eu vou acompanhar o relator, porque, bem colocado pelo Paulo, eu não reconheceria de ofício, que a matéria não está devolvida. Entretanto, aqui tem uma matéria recursal que, pelo menos em princípio, não é concomitante. É isso que o Paulo colocou, que o Wesley também colocou. Então, se está no recurso pedido, eu estava achando que o doutor Kleber estava invocando de ofício decadência, e eu acho que não caberia invocar de ofício. Vou acompanhar. Ok. Foi essa a doutora Sheila. É o reconhecimento de ofício da matéria quando há concomitância. Tá. Doutor Wesley. Eu iria além. Se tivesse de ofício, eu reconheceria de ofício pela liturgia da possibilidade do julgador levantar isso. Eu vou acompanhar o relator, indo além, inclusive, levantaria até de ofício. Doutora Fernanda. Relator. Doutor Paulo. Relator. Doutora Letícia. Relator. Doutor Maurício. Eu também acompanho o relator e endosso as palavras do Wesley. Também reconheceria de ofício. Eu estou ainda muito em dúvida, mas ressalvo a possibilidade de estudar um pouco mais essa questão. Pelo fato de ter sido solicitado, nesse caso eu vou acompanhar o relator, mas ressalvo a possibilidade de mudar meu entendimento, porque eu ainda entendo que a concomitância, isso poderia ser discutido lá no âmbito judicial.
Ele abriu mão de discutir isso aqui. Mas, nesse caso aqui, eu vou acompanhar. Então, o acordo dos membros do colegiado, como ficaria? Por unanimidade de votos. Só dá parcial provimento. Em conhecer parcialmente do recurso, porque você vai conhecer só parcialmente. Isso. Conhecer conhecendo apenas a alegação de decadência. Na parte conhecida, dar provimento. Apenas a alegação. Não é isso, doutor Cleber? Não, mas acho que é parcial a decadência que ele está dando. Não, é o pedido. Foi o que tá dando... Mas você está dando decadência integral? Não, integral não. Do alto, não. Que foram solicitados, né? Dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência no período de tanto a tanto. Mas você tá concedendo tudo que ele pediu em relação à decadência, né? De 2 a 12. Ele falava em anos, né? O ano de 2002, ele falava deve ser excluído. E não foi o ano todo, né? Tá vendo? É parcial a decadência. Você está excluindo conforme ele pediu ou está divergindo? Divergindo no sentido que ele disse que o ano de 2002 devia ser excluído. Então é parcial. Na parte conhecida, você está dando o provimento parcial. Isso, de 2000 a 10 de 2002, inclusive. Então, é dos períodos de 2 de 2000 a 10 de 2002, inclusive. Isso. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de decadência, para dar-lhe parcial provimento, para excluir do lançamento, ou para reconhecer a decadência, para excluir do lançamento as competências de 2000 a 10 de 2012, 2 inclusive. Para excluir do lançamento os períodos de 2 de 2000 a 10 de 2002, inclusive. Para excluir do lançamento, aí coloca o aposto, vírgula, em razão da decadência. Em razão da decadência. Então, vamos lá. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de decadência, para dar-lhe parcial provimento, para excluir do lançamento, em razão da decadência, os períodos de 2 de 2000 a 10 de 2002, inclusive. Esse foi o item 98. 99 e 100, né, doutor Maurício? Clínica de repouso. Isso aí, 99 e 100, clínica de repouso ego. Chegamos ao 100 do 178. Acho que vai dar boa, hein? Vamos cobrir a pauta, assim. Vamos que vamos. Ó, pessoal, eu sugiro que a gente julgue primeiro o 100 e depois o 99, porque o 100 é bem fácil. Ele parece difícil porque o voto está grande, mas ele é bem fácil. E por que ele é bem fácil? Porque nesse caso aqui, do 100, há um caso de preclusão. Se a gente passar os olhos no recurso, na impugnação, na verdade, folhas 288 a 311, a gente percebe que toda a questão relativa à obrigação principal não foi impugnada. Então, ela já está preclusa. Tá? Inclusive, isso consta da decisão da DRJ, folhas 338. Tá? A gente chama a impugnação de sua defesa estringe a contestar a corresponsabilidade dos sócios e a aplicação da multa. Tá? Então, ele fala
ele não de fato, ele não incumpriu essa questão relativa à obrigação principal, faz algumas alegações de inconstitucionalidade que eu não conheço em razão da súmula CARF número 2, e percebo que a administração se desincumbiu também do seu ônus probatório. Eu faço a transcrição, está em amarelinho para vocês aí na folha 11 do voto, das páginas 44 a 49, que dizem respeito ao relatório fiscal, onde a administração individualiza e mostra a razão pela qual são devidas as contribuições previdenciárias nesse caso, e a razão pela qual é devida também devido o cumprimento da obrigação acessória. E a obrigação acessória desse caso aquela do artigo 32, inciso 4 da Lei 8.212, tá? Entretanto, aqui parece que é caso de aplicação da súmula CARF 119. Isso aí eu fiquei com um pouquinho de dúvida, mas me parece que é caso de aplicação da súmula CARF 119. No que se refere à responsabilidade, eu aplico a súmula CARF 88, que no caso aqui só é uma relação de corresponsáveis. Tá? Então, eu nego o provimento ao recurso do SEM, que tem a obrigação principal, né? E por que eu quis começar por esse? Porque a obrigação acessória nesse caso é a do 68, é o fundamento legal 68. No que se refere ao 99, nós temos só obrigações acessórias. É o Código de Fundamentação Legal 30, tá? O 38 e o 78. Eu peço que vocês passem para a folha 13 aí do voto, que tem individualizado cada uma delas com relação aos autos de infração respectivos. Tá? Me parece que essa obrigação acessória ela é devida nos 3 casos, e no que se refere do Código de Fundamentação Legal 78, me corrijam se eu estiver errado, aí me parece também ser caso da aplicação da súmula CARF 119, e ele alega também nesse recurso ataca a responsabilidade do sócio, e também cito aqui, uso como fundamento de decisão a súmula CARF 88. Tá? E em razão disso, nego o provimento aos 2 recursos. Eu fiquei na dúvida quando você falou de preclusão. Ele precluiu alguma coisa ou não? No SEM, no nosso SEM da pauta, Sheila, o que acontece? Ele não mencionou absolutamente nada na sua impugnação no que se refere às obrigações principais. Ele se limitou a dizer que não havia responsabilidade dos sócios. Ah, tá. Sim, aí você está conhecendo parcialmente? Parcialmente, isso. Tá, é porque a conclusão está negar provimento. Você é conhecendo parcialmente. Isso, e na matéria conhecida, nego o provimento. Tá. Em relação a... Será que não seria... Ele pediu o comparativo da multa? Sheila... Porque se você está aplicando a 119, seria o caso de dar parcial provimento para aplicar a súmula CARF 119. 9, né? A minha dúvida é se ele pediu ou não isso. Deixa eu abrir o processo aqui que eu não lembro se ele pediu. Se ele questionar a multa de qualquer forma, já dá para aplicar a súmula, né? Vamos dar parcial provimento, Sheila, para aplicar o 119. Tá, porque aí ele tá levando algum provimento, né? Ele vai ter o comparativo. Então, eu entendo que é parcial. Tem razão. É como voto, então, senhores. Só uma ressalva. Esse período aqui é anterior ao MP? Anterior ao MP. Tá. É isso. Então, conhecer parcialmente e dar parcial provimento para aplicar a súmula CARF 119. Isso. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho e cumprimento aí o doutor Maurício pelo excelente resumo do processo. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho.
Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar a súmula CAF 119. Isso vai se aplicar ao 99 e ao 100, né? É isso, doutor Maurício? Está desligado aqui o áudio. É isso, doutora Sheila. Tá. Ressaltando que aí é bom constar lá no seu voto que aplicar a súmula 119 não vai entrar nos outros autos, né? No 30, nem no... tem outros autos lá, né? Eu acho que tem apensos, mas, se não me engano, são de representações fiscais. Então é só o 78 lá. É. Tá. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar a súmula CAF 119. Agora eu entendi a tua pergunta. Tem outros autos de infração. E obrigação acessória juntos. Isso. Mas essa diz respeito só ao 78, é isso aí. Para essas não se está aplicando a súmula 119. Não? Isso. Essa é a questão mesmo, que eu queria que ficasse ressaltado, né? Assim. Item 101, HDL da Amazônia, Dr. Wesley. Esse vai dar um pouquinho de polêmica aqui, não é só para variar não, mas ele vai dar um pouquinho de polêmica. Eu vou resumir, pessoal, é bem simples o processo. É uma obrigação acessória, não apresentação de livros e documentos fiscais, tá? Os livros caixas, se não me engano. O que acontece? A Fazenda Nacional, a fiscalização, intimou o contribuinte para que ele apresentasse o livro diário referente ao período de 8 de 2000 a 6 de 2006, via termo de intimação. O contribuinte respondeu dizendo, olha, Fazenda, eu quero apresentar aqui, mas eu estou com um problema. A Fazenda Estadual está com os meus livros de quase todo o período. Aí o processo foi baixado, a decisão de primeira instância, a DRJ no caso, né? Baixou a diligência para apurar a informação. Ao retorno da informação, foi constatado o seguinte, a diligência fiscal. Foi o presente processo baixado em diligência para fins de pronunciamento quanto às alegações da autuada, do que resultou na emissão da informação fiscal de folha 78, a qual extraio resumidamente o que segue. Verifica que a autuada nada acrescentou ao que foi constatado durante a fiscalização, conforme registrado no item 2 do relatório fiscal da infração de folhas 15, uma vez que a empresa informou por escrito, ainda na ação fiscal, a impossibilidade de disponibilizar os livros diários solicitados pela fiscalização previdenciária, alegando que os mesmos estariam em poder da Cefaz, tendo inclusive anexado em seu comunicado as cópias de 4 intimações do fisco estadual. Aí tem as folhas citadas ali. B. Observa que não lhe coube analisar as razões que levaram a empresa a descumprir a obrigação acessória de apresentar os livros solicitados. C. Reporta-se ao período das intimações do fisco estadual que se referem ao período de 1 de 2001 a 12 de 2004, e que o livro diário não apresenta as referências aos períodos 8 de 2000 a 6 de 2006, não podendo assim as alegações da empresa serem aplicadas ao período 8 a 12 de 2000 e 1 de 2005 a 6 de 2006. Por fim, sugere-se a manutenção da multa aplicada. A DRJ acatou essas argumentações, e aqui eu estou discordando da DRJ por entender que nessa situação em específico, e por ter prova aos autos, e por mais que não seja o período integral,
no sentido do período parcial, né, de apresentação, e sim, o fisco diz que, olha, independente do período, você podia ter me apresentado os demais períodos, e aí manteve integralmente a multa aplicada. Então, assim, eu entendo que, de fato, parte do período fiscalizado dos livros diários estariam sob poder de outra auditoria, né? E a 2, a não apresentação dos respectivos livros não impediu a autuação fiscal principal. E isso foi dito, inclusive, pela própria diligência, salvo engano, a DRJ reproduziu isso. Então, eu estou acatando aqui o recurso do recorrente para, com base nessas informações, conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, mantendo as disposições, cancelando o auto de infração, não é mantendo, aí ficou uma imprecisão na conclusão. É o voto, presidente. Aqui, doutor Wesley, a multa tem um valor fixo. Então, mesmo que ele tenha justificado que ele estava impossibilitado de apresentar um período, ele deixou de apresentar referente a outro período que ele não justificou. Então, aqui eu não entendo que seria o caso de dar provimento, sim negar provimento, porque ele tinha a obrigação de apresentar os outros documentos que a própria diligência informa que não estavam contidos naqueles documentos que ele estava impossibilitado de apresentar. Pois é. Como o auto tem uma multa única, que gira em torno de 10 mil, 12 mil reais, ela é devida independente de você deixar de apresentar um documento, 10 documentos, deixou de apresentar um documento, ela é devida. Então, eu discordo. Sobre essa questão, no caso, ao que parece, até não verifiquei certinho aqui, mas aparece que a contribuinte até alegou que entregou todos os, até mais período para fiscalização estadual, não só aquele. Mas no seu voto não é o que está escrito que aquela parte da diligência, né? Sim. Para mim está bem claro em dizer que existiram períodos em que eles não estavam de posse da Secretaria de Fazenda. Deixa eu verificar aqui no recurso aqui se ela informou isso. Aí eu vou passar a palavra ao doutor João e doutor Paulo pedir a palavra também. Não, eu declino, você já colocou o que eu ia abordar. Ok. Além disso que a Sheila colocou, eu também entendo que é suficiente para manter a multa, tem outra questão, doutor Wesley. O fato de o lançamento, a autoridade fiscal ter levado a cabo o lançamento, ainda que não tenha sido apresentado os livros, não tem nada a ver com a multa. Porque a multa é justamente para que o contribuinte apresente os livros e isso facilite o trabalho da autoridade fiscal. Na ausência dos livros, obviamente, o fiscal tinha um mandato a cumprir, ele foi buscar por outros meios, às vezes mais onerosos, vai ter que intimar fornecedores do contribuinte, vai ter que dar outro jeito. Mas isso não exclui a multa. Então, o argumento de que, apesar de não ter apresentado os livros, o lançamento aconteceu, é claro que ele aconteceria. Só que, justamente por ter dificultado, embaraçado a atividade da fiscalização, é que surge a multa. Não é por ter impedido, a atividade foi concluída, é verdade. Mas ela foi concluída com um embaraço no meio. Eu só estou com a dúvida se está comprovado que parte dos livros não estava com fiscalização estadual. Pela diligência, pelo conteúdo da diligência que está aqui no voto do relator, o fiscal falou que só 2004 e que de 8 a 12 de 2000 e 1 de 2005 a 6 de 2006 ele teria que apresentar. É o que está na diligência. É aquele no recurso dele, ele fala, olha, a empresa imediatamente disponibilizou todas as documentações, exceto os livros livro diário, né, conforme termos de intimação pela Secretaria de Fazenda Cefaz, anexado aos autos, ao qual foi instaurado ali procedimento de fiscalização também em 12 de maio de 2006. Então, também teve o período de 2006, que foi onde a fiscalização que disse que não, que ele poderia ter apresentado esse período. Assim, mas esse termo está escrito o quê? Deixa eu pegar aqui. Ainda resta o período de 2000, né? Ali. Deixa eu pegar aqui, peraí. Qual é a folha? Qual é a folha, doutor Wesley? Folha... Onde está esse documento?
Peraí que eu vou pegar aqui. Aqui eu estou com... Bom, mandado de procedimento fiscal da Auditoria Previdenciária em 21/7/2006. Então, houve uma intimação. Período de apuração agosto, junho e tal. Tá. Tá no folha 20 e 21. E a intimação dela ali, apresentar até o dia 17/5/2006, os livros e documentos fiscais anexados embaixo. Período referente a 1/2001 a 12/2004. 2004. Aí ela alegou que entregou tudo. Mas a prova dos autos aponta no sentido de que era só 2004. Sim. Bom, o senhor vai manter o voto? Peraí. Eu vou manter o voto. Ok. Então, doutor João, como vota? Claro, divergência para negar provimento ao recurso. Doutor Kleber. Foi a divergência. Doutora Fernanda. Eu vou acompanhar a divergência porque eu estou entendendo que na prova dos autos está claro que os livros solicitados, em parte, não estavam com a fiscalização estadual, correto? Correto. Pronto, acompanho a divergência. Doutor Paulo. Acompanho a divergência. Doutora Letícia. Também, tendo em vista que parte não estava sob investigação, estava disponível na empresa, eu acompanho a divergência. Doutor Maurício. Eu vou acompanhar a divergência também. Então, acordo aos membros do colegiado, com maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o relator e deu provimento. Doutora Sheila, a senhora votou? Eu fui com a divergência. Eu abri a divergência e fui com ela. Voto vencedor. O voto vencedor, quem é? Esse voto vai ser facinho. Quem quiser o voto vencedor fácil, esse aí, ó. Quem quiser, pegue esse, hein, que eu já peguei um difícil. Eu posso fazer, se ninguém quiser pegar, eu faço. Só com medo de quando eu vou ter computador. O negócio da Fernanda. João? Ótimo. Deixa eu copiar aqui os dados. Qual é o número da pauta aqui mesmo? O número 101. 101. Quantas horas para fazer um mandato, um voto vencedor? É 3? 2 ou 3? Só 2? Eu acho que... Agora até é proporcional. É o mínimo de 2. Eu achava que era 4. Quer fazer, Kleber? Pode fazer, que esse aí vai ser facinho. Eu acho. Pode ser, mas parece que já tem teu nome lá no... Eu posso mudar. Mudei agora. Faz aí, o Kleber faz esse. Fica de lambuja para você, Kleber. Umas horinhas. Eu fiz uma ocorrência com vários votos vencedores que eu já tinha feito aqui, deu um mês inteiro de dispensa de sorteio. Tá vendo? Então, designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Kleber Ferreira Nunes Leite. Vamos dar um intervalo? São 4 horas. 4:02. 15 minutos. 10 minutos, não dá não? 10? Pode ser. 10 minutinhos, né, gente? Porque se eu for olhar aquele negócio do processo, eu vou demorar um tiquinho, mas eu posso olhar no fim do dia. O Paulo já separou as páginas para você. 10 minutos. O 103, que é o próximo, o meu... Tem o 102.
Mas o meu próximo é o 103, dá para jogar junto com o 115. Ai, de novo, eu separei de novo? Não sei se você que separou, achei que fui eu, então vamos